paz do Senhor a todos. Enfim, o meu dia chegou. Meu casamento foi restaurado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E através desse testemunho eu venho relatar como foi meu deserto, como foi que Deus agiu em minha vida, restaurou meu casamento. Foi um deserto longo, foi um deserto de aprendizado, foi um deserto dolorido, mas que vencemos. Tudo se iniciou há 1 ano e 4 meses atrás. Foi quando minha esposa, eu e minha esposa, nós somos casados no civil, estamos juntos, contando namoro e casamento, 8 anos. Temos uma filha de 6 anos, eu me chamo Reginaldo e eu moro em Santa Catarina. Aí, então, temos 8 anos de casamento, uma filha linda de 6 anos. E nesse tempo, nós não éramos evangélicos. Aí eu e minha esposa decidimos nos converter para salvar nosso casamento. Mas isso bem no começo, quando nós nos conhecemos. Nós estávamos pouco tempo juntos, alguns meses, decidimos ir para uma igreja evangélica. Fomos para uma igreja evangélica, nos convertemos, ficamos na igreja por um tempo firme, um tempo morno, um tempo gelado, um tempo firme. Ficava nesse ping-pong. E o nosso casamento, sempre eu e ela, um amou muito o outro, mas com muita briga, muitos ciúmes da parte dela. Eu só queria saber de trabalhar, tudo que importava pra mim era ganhar dinheiro, estar bem, ter um status. E pra ela, o que ela brigava comigo, que ela queria o marido dela em casa, o marido dando atenção. E foi assim, foi se arrastando nosso casamento. E aí, durante esses 8 anos, teve um certo tempo que nós moramos em Santa Catarina, a minha sogra mora em Cascavel. A família da minha esposa, no caso, mora em Cascavel, no Paraná. Fez um convite pra minha esposa pra ir ficar 1 semana lá na casa dela. Minha esposa aceitou, eu fui contra, mas ela foi. Essa 1 semana levou 1 mês, ela ficou 1 mês pra lá. Tudo bem, ficou 1 mês pra lá. Depois desse mês ela voltou pra casa, ficou mais uns 2 meses aqui, morando junto comigo, e foi viajar novamente. Nunca nos separamos, era só viagem pra matar a saudade da mãe. Foi de novo pra lá, ficou mais uns 2 meses, depois retornou pra casa. Aí a terceira vez que ela saiu, que ela disse que ela ia visitar a mãe dela, eu fui totalmente contra novamente. Ela disse que ela prometeu que seria só 1 semana. Ela pegou e foi. Nessa 1 semana, não foi só 1 semana, foram longos 6 meses. Ela foi para lá, conheceu uma pessoa e disse que não queria mais nada comigo. Resolveu terminar nosso casamento por telefone, não quis mais saber de mim. Nossa, foi destruidor. Como eu estava afastado da igreja, resolvi daí voltar, que daí quando a gente passa por dificuldades a gente lembra de Cristo, né? Lembra da fé. Resolvi voltar. Um dia procurando oração no YouTube de como fazer oração para restauração de casamento, eu encontrei alguns sites de restauração de casamento. Comecei a assistir todos os vídeos, comecei a praticar o que eles falavam, que tinha que jejuar, orar, fazer oração do cerco de espinhos, comecei a fazer tudo isso. E não via mudança, e continuei. Cheguei a emagrecer 30 quilos. Eu jejuava dia e noite, eu só sabia orar, tudo pra mim era oração em volta do casamento, era o dia todo pensando, orando, clamando e vivendo uma vida religiosa. Foi indo que a minha esposa terminou o relacionamento com a pessoa que ela estava, e de uma maneira muito sutil, me ligou e disse que se eu podia ajudar ela, que ela estava doente e queria voltar para casa. Eu falei, a restauração chegou. Sim, eu aceito. A dela tinha ido embora pro Rio Grande do Sul com essa pessoa, com esse outro homem, né? Foi pro Rio Grande do Sul, eu fui até lá, busquei ela, trouxe para casa, tudo certo, 1 semana. Depois dessa 1 semana, ela voltou a conversar com essa pessoa, chorava por ele, dizia que não sabia se me amava, e começou a minha vida a se tornar um verdadeiro caos. Nosso casamento, meu Deus, era horrível, gente. Eu preferia com certeza ter ficado no deserto que ela ter voltado daquele jeito. E eu não entendia por que tudo isso estava acontecendo. Eu me revoltei até mesmo com Deus. E o pastor da nossa igreja falava que isso era normal, que isso no final tudo ia dar certo. Foi indo, até que a minha esposa chegou e falou, não, eu quero ir embora de vez. Não, no jeito não dá certo, eu quero ir embora. Pegou um dia as coisas dela e foi embora. Eu fui me aconselhar com o pastor, eu e ela fomos se aconselhar com o pastor falou, vocês são casados no civil, vocês não são casados na igreja. Então o casamento de vocês não é válido perante Deus. Então se ela quiser ir, ela tem o direito de ir. Gente, aquela noite foi a noite que me decepcionou de uma maneira tão grande, que eu sempre acreditei que eu estava fazendo as coisas para Deus, que meu casamento era válido, e o pastor falar isso. Minha esposa não pensou 2 vezes. Pegou e foi embora. Eu fiquei, passou-se uns dias, eu fui atrás dela, não consegui convencê-la de voltar, voltei para casa, fiquei aqui. Mas nós nos conversávamos pelo WhatsApp, ela dizia que me amava, que estava confusa, queria um tempo, queria pensar. E o pastor da nossa igreja só orientava, continua orando e jejuando. E eu orando e jejuando, sem ver nada acontecer. Assistindo aqueles vídeos nos canais, fazendo aqueles propósitos que eles ensinam, fazendo aquelas campanhas. Então, foi algo que na verdade não agradava a Deus. E quando minha esposa voltou dessa primeira vez,
Na verdade, eu trouxe ela com minhas próprias mãos. Eu ligava, eu corria atrás, eu implorava, eu chorava. Então, quem trouxe ela, na verdade, nunca foi Deus, não foi uma restauração. Ela voltou porque ela teve um problema e ela sabia que ela tinha digamos, um step pra ela poder usar naquele momento de dificuldade. Mas, tá, foi se passando o tempo. Ela morando novamente lá em Cascavel com a mãe dela, eu em Santa Catarina. Até que um dia ela me mandou mensagem se eu quero passar o final do ano com ela. Com ela e com a nossa filha. Que ela queria muito, tava com muita saudade, queria que a gente passasse o final do ano junto, que era muito importante pra ela, essas datas. Eu de pronto aceitei, né? Falei, ó, a restauração chegando. Ainda vivendo aquela vida religiosa, sem saber o que era o agir de Deus ou não, achava que conhecia, né? Foi que eu cheguei até lá, minha esposa estava totalmente fria, mudada. Perguntei se ela tinha uma pessoa, se ela tinha alguém, ela me jurou. Não tem, tu sabe que não, eu quero um tempo pra mim, eu só amo você, mas eu ainda estou confusa, aquela história de sempre. Tá, eu fiquei lá 10 dias, aí no dia 1º de janeiro, a minha esposa disse que tinha que sair, porque ela trabalha no mercado, a promotora de vendas, ela tinha que daí, ela não teve férias, ela tinha que resolver um problema do trabalho, não sei o quê. Tá, saiu, eu estava na casa do meu cunhado e nós fomos dar uma volta de carro. Quando nós voltamos, numa esquina próxima da casa do meu cunhado, a minha esposa estava dentro do carro com o chefe dela aos beijos. Eu perdi minha cabeça, pulei em cima do carro, quebrei o carro dele. Ele não desceu do carro, né? Pegou simplesmente, arrancou o carro, eu em cima do carro dele, dando soco, e ele arrancou o carro, foi uma cena horrível. Os vizinhos chamaram a polícia, veio. E nisso, daí, a minha esposa voltou pra conversar comigo, daí acabamos conversando, discutindo, acabando todo aquele relacionamento, acabando tudo ali, com muita palavra de ódio, né, da parte dela, dizendo que não me amava, que tinha nojo de mim, que se arrependeu do dia que me conheceu, que eu só estraguei a vida dela, falou coisas horríveis. Aí ela foi descer uma escadaria do 2º andar da casa do meu cunhado, ela escorregou, caiu e teve uma lesão na vértebra, quebrou 2 costelas. Ela deu mais ódio ainda de mim. Ela disse que se não fosse eu ter feito tudo aquilo, ela jamais teria caído daquela escada, jamais teria se machucado. Daí ela foi internada no hospital. Aí devido a essa atitude que ela teve, a irmã dela, o meu cunhado, expulsaram ela de casa. Ela morava com a minha sogra, meu cunhado e minha cunhada, que são, no caso, a irmã dela. Expulsou ela de casa, falou que não queria, porque o que ela fez comigo não era certo. E N motivos, expulsou ela de lá. E daí ela e a mãe dela, que a mãe dela apoiou ela, né? Pegaram e alugaram um apartamento, as duas. Foram morar sozinhas. Aí a minha esposa e eu retornei pra Santa Catarina, minha filha ficou com ela. Aí a minha esposa pegou e disse que não queria nunca mais queria me ver, que ela nunca mais seria minha, que ela queria esquecer ela, que ela tinha raiva, ódio de mim. Tudo bem, isso acabou comigo. Mas me veio uma palavra do Senhor na Bíblia que me encheu de esperança, que está em Isaías, onde diz que o teu deserto florescerá, onde os coxos andarão, os cegos terão visão novamente. E eu fiquei muito, aquela palavra eu senti que veio pra mim, e eu guardei isso no meu coração. Aí quando eu voltei, eu retomei para a minha cidade, fui conversar com o meu pastor. Ele falou, então se você viu, a Bíblia diz que você está livre também, então você pode seguir tua vida. Você pode arrumar outra pessoa, olha Deus que ele bota uma pessoa no teu caminho, pessoa boa, assim, assado, segundo a vontade dele, e pode casar e ser feliz. Eu não aceitei aquilo, falei, não pode. Falei, não, eu vou ficar sozinho, não quero saber de outra pessoa. Não, dê tempo ao tempo, logo você acha outra pessoa. Falei, tudo bem. Foi passando o tempo, uns dias, eu até conheci uma moça, fiquei com ela, mas sentia nojo daquilo que eu estava fazendo, sabia que era errado, sabia que não era verdadeiro, sabia que não era pra ser. Aí fiquei com ela, mas já parei, falei, não, isso não é pra mim. Aí um dia eu fui orar, dei meus joelhos e orei, pedindo ao Senhor que eu estava muito confuso, eu não sabia se restauração era ou não era, o que podia, o que não podia, que eu já não sabia mais de nada. Mas que eu pedi uma palavra desse dele, que se fosse pra ele, que pro meu casamento ser restaurado, ele que botasse pessoas que me ajudassem, não pessoas que viessem falar o contrário do que eu acreditava, porque eu acreditava na restauração, eu acreditava na palavra dele, sabia que ele era fiel à palavra dele. Se ele disse que ninguém separa, que é uma só carne, ninguém separa. Daí eu fui dar uma olhadinha no YouTube, cliquei, abri. Se você precisa de ajuda, se você está passando veio aquela mensagem, né? Da apresentação do ministério, entre em contato com nós pelo telefone. Vou mandar um WhatsApp, Mandei um WhatsApp, falei, vou mandar um WhatsApp, porque eu não vou mandar WhatsApp, mas eu sei que eles não vão responder, porque sempre, todos os canais de restauração é a mesma coisa. Mas a gente vai te ajudar, entra em contato com a gente entra em contato e você diz, você é casado, assim, assado, Deus te abençoe e fique firme. A única coisa que nunca mais tem resposta. Eles só querem, daí, a única coisa que você sabe dizer, faça propósito, faça campanha, jejue, ore, e deixe seu like e se inscreva no canal. Sempre foi assim. Eu não preciso jejuar por ninguém. Foi estranho. É pra me entregar nas mãos do Senhor e confiar. E falei, mas é estranho isso. É totalmente o contrário do que eu aprendi até agora. Será que isso realmente funciona? Surgiu a dúvida. Mas continuei fazendo propósito, campanha. Aí o pastor perguntou se eu era casado, quanto tempo, perguntou minha história, eu respondi. Ele falou, tá, eu vou te ajudar. Mas eu não estou convidando você para dar um passeio no jardim. Estou convidando você para ir pra guerra. Uma guerra solitária, covarde. É o deserto que você vai enfrentar. Você vai ter medo, vai sentir fome, sede. Vai ser terrível. Tá disposto? Eu falei, estou. Porque eu tinha pedido para Deus que ele botasse alguém para me ajudar. E foi a resposta que veio. Eu falei, eu tô. Eu aceito.
Aí o pastor falou, então tá bom. Então a partir de hoje você vai fazer uma única oração, entregar nas mãos do Senhor, e não vai mais orar pra tua esposa, só vai orar pra você se encher de Deus. Aí eu falei, será que isso vai funcionar? Mas tá bom, não tenho mais nada a perder mesmo, pensei. Eu vou fazer. E nisso nasceu uma fé dentro de mim. Falei, eu vou. Pequena, confesso, uma fé bem pequena, mas eu vou. Tá, no começo foi legal. Umas 3 semanas legais. Não vi nada acontecer. Liguei pro pastor, que não vi nada acontecer, porque minha esposa tinha falado que não me amava, que me odiava, e tava se relacionando com outra pessoa, o que eu ia fazer. O pastor pegou e me botou no meu lugar, falou, olha, ou você acredita em Deus, ou você acredita no que as pessoas, no que a tua esposa fala. Você decide. Aí eu voltei novamente, falei, não, eu vou confiar em Deus. E comecei a confiar. Isso me veio uma paz grande, que eu esqueci da minha esposa. Eu fiquei uns dias muito perturbado, digamos assim, muito incomodado, porque eu não amava mais minha esposa. Eu até liguei pro pastor e falei, pastor, eu acho que estou em pecado, não sei o que está passando comigo. O pastor falou, o que houve? Eu contei a situação pra ele, dizendo que eu não sentia mais amor por minha esposa, que eu não sentia mais nada. Tinha dias que eu não lembrava mais dela, que eu tava tão feliz, que pra mim nem meu casamento não precisava ser instalado, que eu tava tão bem, mas tão bem. Aí o pastor falou, esse é o maná que Deus dá. Falei, sério? Ele falou, sério, você não tá em pecado. Você está muito bem na palavra, você está firme, continua assim. Falei, glória a Deus então. E continuei, parei de fazer campanha, parei de fazer jejum por pessoas, por isso, por aquilo, parei de fazer propósitos. Comecei a ler a palavra, mas antes eu lia a palavra, eu lia a Bíblia, inteira, assim, mas queria só, parece, mostrar pra Deus que eu tava pagando um favor que ele ia me fazer. Sendo que não é assim, não é um ritual, não é uma coisa dessa maneira que funciona. Você vai se enchendo de Deus, e Deus vai agindo na sua vida. E eu comecei a fazer o que o pastor começou a me ensinar. O pastor me ligava toda semana, pontualmente ele me ligava. Como é que tá? Tinha semanas que eu não tinha nada pra contar, eu dizia, nada, pastor. Isso tudo aconteceu, o pastor me ligou digamos, no meio de janeiro, por ali, um pouquinho pra frente, que eu tinha pedido ajuda pra ele, ele comecei a ser acompanhado por ele do meio de janeiro em diante. Eu não lembro muito bem as datas certas, eu sou muito bom com datas, confesso, mas se não me falha a memória, foi do meio de janeiro em diante ele começou a me acompanhar. Aí, eu comecei a praticar o que ele me ensinava. Eu fiz aquela oração como ele indicou, nunca mais orei pela minha esposa. Às vezes vinha a saudade, principalmente no final de semana, eu sentia muita saudade dela, mas superava, da minha filha também. E começou a passar os dias, ela começou a entrar em contato comigo, minha esposa. Um dia ela me mandou mensagem, o pastor falou, ignora, nem responde. Perguntando como é que eu tava, eu não respondia. Aí um dia ela me mandou mensagem dizendo que como eu não respondia mais ela, então ela ia pedir o divórcio. Aí o pastor pegou, liguei pro pastor, ele falou assim, ótimo, diz pra ela, faça o que você quiser, pode pedir. Porque ela tá querendo fazer uma chantagem com você. Mostre que você não tem medo. Eu fiz isso, falei, ok, pode pedir então o divórcio, tudo bem. Falei isso. Eu senti que ela já estremeceu. Ela falou, ok, eu vou então ver isso. E nunca mais tocou no assunto do divórcio. Sempre que das outras vezes ela vinha e quando falava em divórcio eu implorava, falava que não fizesse isso, tentava pregar até a Bíblia pra ela, sem nunca ter resultado nenhum. Quando eu falei isso e realmente parei de atender ela, né, como o pastor tinha me indicado, as coisas começaram a funcionar. Ela começou a dar mais atenção, querer vir mais atrás, saber de mim, mas ela só obtinha respostas minhas quando era sobre minha filha. Por exemplo, ela mandava dizendo assim, que nome minha filha Maria, a Maria quer falar com você. Que horas ela pode te ligar? Eu dizia, tal hora ela pode ligar. Minha filha ligava. Conversava com a minha filha falava alguma coisa dela, eu dizia, não, o pai não quer saber nada de você, da mamãe, o pai só quer saber de você. E conversava somente, estritamente sobre ela, sobre minha filha. Passando algum tempo, minha esposa falou, eu vou mandar uma foto da Maria pra você. Eu não respondia nada, eu mandava uma foto que mais aparecia ela na foto do que minha filha. Eu não dizia nem que tava bonita, nem que tava feia, nem que tava legal, nem que nada. Ela começou a mandar vídeos da minha filha, eu não respondia nada. Perguntar como é que eu estava, eu não respondia nada. Tirei foto do perfil do WhatsApp, saí de redes sociais. Eu simplesmente me excluí de todas as formas que ela pudesse me encontrar, ter notícias minhas, eu excluí. Ela não sabia mais nada de mim e eu não sabia mais absolutamente nada dela. Eu tinha ela no WhatsApp, mas eu não salvei o contato dela, só ficava o número ali, eu não via foto de perfil dela, então não via foto de perfil. Não queria saber como é que ela estava, se ela estava bem ou não. E fui levando minha vida. Pondo minha mente com outras coisas, fui cuidando de mim, fazendo N coisas. Voltei a praticar musculação, que eu sempre gostei, tinha parado, tinha deixado, relaxei de mim mesmo. Melhorei muito. Era na questão física, na questão pessoal, fui procurar, que eu tenho uma empresa de elétrica e hidráulica, fui me especializar mais ainda, abri outros campos. Então, me dediquei pra mim, fui viver a minha vida, simplesmente, e deixei a minha esposa pra lá. Deixei ela, literalmente, deixei ir. Deixei nas mãos de Deus. Os dias foram se passando. Agora está fazendo 3 semanas que estamos em maio, dia 7 de maio, então faz 3 semanas que minha esposa entrou em contato comigo, dizendo que... daí então ela ligou pra mim faz 3 semanas, ela tinha sumido, não deu mais notícias, desapareceu, ficou um tempo sumida, tipo 1 mês e pouco, 2 meses, aí do nada ela me ligou um dia à tarde, mandou mensagem que a minha filha queria falar comigo. Falei com a minha filha, tudo normal, como sempre. Aí ela perguntou como é que eu estava, eu não respondi nada. Aí, isso foi no sábado. Quando foi domingo de manhã, 8 horas, ela mandou mensagem. Bom dia. Não sei porque naquele dia eu respondi bom dia, que eu não respondia bom dia. Só ela mandava bom dia, não respondia nada, nos WhatsApp, ela dizia, Maria quer falar com você. Eu dizia, pode ligar. Senão, era só assim, eu era bem frio com ela, não era mal educado, eu era frio. Objetivo.
Falava, por exemplo, sobre a Maria, só sobre a Maria, que é nossa filha, e ponto. Só realmente o que era necessário. E assim eu respondi, bom dia. Daí ela falou, posso ligar pra você? Eu, na minha mente, achei que fosse alguma coisa com a minha filha. Falei, claro que pode. Ela me ligou, falei, alô. Ela começou a chorar, falou, será que você pode falar comigo um pouquinho? Por favor, eu te peço que você me ouça. Falei, sim, pode falar. Daí ela falou assim, lembra do que você me falou a última vez que a gente conversou? Que tinha sido lá em Cascavel. A gente tinha conversado, antes de eu vir embora, e eu falei pra ela que tudo que ela fez pra mim, todo o erro que ela cometeu, tudo que dela ter feito, um dia ela ia se arrepender e ia vir me pedir perdão. Que eu tinha muitos erros, eu confessava os meus erros, mas que ela também tinha os erros dela. E nisso, ela me ligou e falou assim, exatamente, e eu falei, esse relacionamento que você tá levando com essa pessoa, ela era uma pessoa casada também, falei, vai te levar pra ruim, não tu vai se arrepender disso. Mais pra frente você vai chorar por causa desse relacionamento que você acha que você tá amando essa pessoa, que ela falava que amava, que nunca tinha amado ninguém, como ela amava essa pessoa que ela estava se relacionando. Ela me ligou e falou, realmente, você tinha razão. Falei, do que é? Ela falou assim, eu sinto nojo dele. Falei, do que tu tá falando? Ela falou, não, a pessoa que tava me envolvendo, a gente terminou faz um mês que eu terminei com ele, porque eu não suportava mais isso. Eu me sentia um lixo, eu sentia falta de você, eu pensava em você, eu sei que você nunca vai me perdoar, você nunca mais vai querer voltar comigo, mas eu quero lhe pedir perdão por toda a humilhação que fiz você passar, por todos os erros, por ter destruído nossa família. Eu sempre achei que eu ia ter uma reação diferente do que eu tive. Achei que eu ia pular de felicidade, é isso. Simplesmente, nossa, muito natural. Eu falei, não se preocupe com isso, esquece, eu te perdoo. Falei, só isso. Ela falou assim, mas eu tenho algo a mais pra te contar. Algo que você nunca vai me perdoar. Falei, diga. Ela me disse, eu estou grávida. De 2 meses. Faz 1 mês que eu terminei com ele, mas eu descobri agora que eu estou grávida de 2 meses. Eu respondi muito calmamente. Tá, e eu sou o pai? Tipo, um tom sarcástico. Ela falou assim, não, é ele. Falei, então não tem nada a ver com isso, não sou eu que tenho que te perdoar ou deixar de perdoar. E ela falou, não, é que eu tava esse tempo todo tentando criar coragem pra mim te ligar, pra pedir o teu perdão, pra tentar uma chance com você, mas agora que eu descobri essa gestação, eu sei que você nunca vai me perdoar. Aí ela pediu, sei lá, pelo menos podia conversar comigo, como amigo, me dar conselho, algum conselho pra ela, o que ela faria, porque ela tava desesperada. Ela não queria ficar com esse homem, que o homem queria se separar pra ficar com ela, mas ela não queria, ela sentia nojo. Eu aconselhei ela, falei, olha, que coisa que eu te digo, cria seu filho, se você não quiser ele, tenha ele, dê pro pai, se não, cria ele, seja uma boa mãe, não se relacione com ninguém, fique sozinha agora. E ela falou assim, sim, é isso que eu vou fazer, eu não vou abandonar meu filho. Ela falou assim, daí eu queria, na verdade, eu tava pensando em fazer um aborto. Eu tava pensando em abortar ele, porque eu pensei que se eu abortasse, resolveria meus problemas e talvez eu tivesse uma chance contigo. Eu falei assim, se um dia tu pensa em fazer uma atrocidade dessa, tirar uma vida, pra tentar uma chance comigo, você vai perder todas as chances. Nunca faça isso. Deus deu a vida, só ele pode te dar, isso é a consequência do teu erro. Não queira transferir essa culpa pra criança. Daí ela falou assim, nossa, realmente você é exatamente o que eu penso. O homem maravilhoso, o homem que eu nunca devia ter deixado, o homem da minha vida, o pai da minha filha, me elogiou um monte. Tudo que eu nunca ouvi ela falar, ela falou nesse dia. Ela falou assim pra mim, você teria todos os motivos do mundo pra dizer pra me tirar essa criança. Mas você é um dos únicos que diz que não, que eu tenho que levar essa gestação adiante, e não importa o que aconteça, ter esse filho. Aí, marcamos, aí tá, eu falei, não, tudo bem. Aí desligamos, né, o telefone. Aí eu liguei pro pastor Henrique, e o pastor falou, então ela pediu, contei pra ele, tá, tinha pedido perdão, se arrependeu, falei da sinceridade dela, que eu notei. Daí o pastor falou, tá, e você, o que você pensa sobre essa gestação? Em relação ao teu relacionamento, você aceita, não aceita? Falei, se fosse pra mim voltar com ela, eu aceito, pra mim é meu filho, é filho dela, meu filho, não importa o que aconteceu. Eu perdoo, não tenho mágoa, não tenho nada, pra mim, isso é o de menos. Falei, porque eu tenho consciência que também poderia ser comigo. Se fosse eu no lugar dela, engravidasse uma pessoa, eu também ia querer o perdão. Então, da mesma forma que eu a perdoo, não tem problema nenhum. Aí o pastor falou assim, então, marque uma hora com ela, pra vocês dois conversarem, marque o dia pra vocês podem conversar. Pessoalmente, não pode ser na casa dela, nem na sua, tem que ser num lugar neutro, né, um lugar aberto, público. Eu falei, não, tudo bem, eu vou então pra Cascavel, eu vou marcar. Então, eu ia ir pra lá, bateram no meu carro. Na segunda-feira eu fui. Não, desculpa, no sábado mesmo eu fui, comprei um carro. Não aluguei, fui lá e comprei. Marquei com a minha esposa de ir então pra conversar com ela. Fui, quando cheguei pra conversar com ela, marcamos o local, se encontramos. Ela não era mais a mesma pessoa. Uma pessoa meiga, angelical, doce, quebrantada, arrependida. Coisas que eu quis ouvir durante os 8 anos de casamento. Eu ouvi nesse dia. Ela falar que me ama de uma forma que ela nunca falou. E ela falou assim pra mim, eu não sou mais apaixonada por você. Aquela fase da paixão passou. Hoje em dia só o que restou foi o amor verdadeiro, aquele amor que não quer ficar longe de você nem mais um minuto. Falou coisas que eu queria ouvir, nossa, sempre quis. Ela falou, eu vi a sinceridade. E daí, durante o tempo que a gente estava casado, ela tinha o Face dela, tinha o celular dela, eu não era nem amigo no Face dela, nós não éramos nem amigos, porque ela não queria uma invasão de privacidade na vida dela, como ela dizia. E dessa vez, a primeira coisa que ela veio e me falou assim, se você, como você decidiu, como você me perdoou, uma coisa que eu quero dizer, não pode mais haver segredos entre nós. Eu quero tirar todas as senhas, minhas senhas, do celular, do Face, do Insta, de tudo, de todas as minhas redes sociais, pra você olhar a hora que você quiser. Porque de você eu não preciso esconder nada. Eu não tenho por que esconder.
E se você achar que algo te incomoda, você me fala que eu excluo, que eu tiro. E isso é uma coisa que eu sempre quis ouvir. Eu sempre falava pra ela e nunca chegávamos no consenso. Ela dizia que isso não tinha nada a ver, que eu era ciumento, que eu era bobo. E ela disse, hoje em dia eu te dou razão. Você não era ciumento, você só queria cuidar de mim. Aí, eu comecei a ver uma mulher diferente, né? Nessa conversa, eu comecei a ver as coisas realmente que ela mudou. E eu estava com medo de propor as coisas pra ela. Dizer, não quero mais que seja assim como era antigamente. Antes mesmo de eu propor alguma coisa pra ela, ela falou, eu não quero mais que seja assim. Eu não quero mais que seja dessa forma. Eu quero que seja dessa. Tudo que eu queria que ela fizesse, ela me propôs em fazer sem eu pedir nada. Como eu conversei com o pastor, ele disse que quando a gente busca Deus verdadeiramente, ele faz a obra por completo. E Deus fez na minha vida. E daí, hoje é dia 7, a gente combinou que ela vai vir embora agora no final do mês. Como ela está morando em Cascavel, tem o trabalho dela lá, tem minha filha que estuda lá. Ela vai resolver todas as papeladas de transferência da minha filha e do trabalho e tudo mais, pra isso tá indo pra nossa casa. E como a gente ficou também, que nem eu comentei e mencionei no início do áudio, 1 ano e 4 meses separados, então eu tenho uma vida pra uma pessoa. Eu preciso agora também dar uma agilizada, ajeitar a casa pra recebê-las. Ouvi muitos testemunhos de outros lugares, de outros canais, mas assim, o que funcionou pra mim foi botar em prática a palavra de Deus. Foi ver a mão de Deus agir. Quando eu tirei a minha mão, foi que eu vi a mão de Deus agir. Foi incrível. Eu não tenho palavras pra dizer. Eu tive paz nesse deserto, mas eu tive muita dor, porque eu sentia falta da minha esposa. Eu não sabia o que ela estava fazendo. Tinha dias que dava vontade, que eu chorava, tinha dias que dava vontade de ligar, mas eu me consolava. E eu, conforme o pastor foi me orientando, eu fui fazendo. Fui fazendo, e eu obtive resultado. Mas eu não fui fazendo jejuns, orações, intercedendo por ela, levantando, fazer oração da cerca de espinhos, isso. Até mesmo porque isso me frustrou muito. Eu fiz muita oração da cerca de espinhos e tudo mais, até que minha esposa nunca se envolvesse com ninguém. E quando eu chego lá, tá os beijos com outro homem. Então, de nada adiantou aquelas orações de madrugada que eu levantava, aquelas rezas todas, digamos, que eu fazia. Quando eu comecei a buscar mais a Deus pra mim, eu não comecei a ver a mão de Deus agir. Eu não tive sinais. Eu comecei a ver isso, se mexer, eu comecei a ver aquilo. Não vi nada. Simplesmente, como eu mencionei, um dia ela ligou pra falar com a minha filha, eu falei, um dia ela me ligou e pediu perdão. Agora que nós conversamos, ela falou que ela nunca me esqueceu. Às vezes ela sentia um perfume, ela lembrava de mim. Ela ia fazer uma comida, ela lembrava de mim. Tudo ela lembrava de mim. E toda a vida ela estava com as pessoas, ela sentia nojo daquela pessoa, mas mesmo assim acabava não tendo forças pra largar daquilo. E nem ela sabia o porquê. E ela sentiu uma raiva de mim. Nem ela sabia o porquê. E um dia ela foi dormir, sentindo, digamos, uma falta de mim, mas não sabia o que era ser amor ou o que era. Outro dia acordou que não conseguia ficar sem mim e resolveu me ligar, pedir perdão e queria voltar. E ela falou assim, uma coisa que como eu nunca senti antes. Nossa, eu faço qualquer coisa pra ficar contigo agora, mas de uma forma diferente. Ela fala, não existe mais paixão. Existe um amor, um cuidado, querer estar perto, querer passar o resto da vida junto com você. Muito diferente do que a gente já viveu antes. Aí eu digo pra vocês, se praticar a palavra de Deus, não precisa fazer rituais, não precisa subir monte, descer monte, que nem o pastor mesmo fala. Entrega na mão de Deus, descansa, busca pra tua vida. Busca você se encher de Deus. Que nem... Não adianta ficar fazendo esses rituais. Só sei dizer, eu não vi resultado. Pra mim, eu tive mais dores, muitas dores. Porque quando a pessoa volta, que você traz a força do teu braço, te machuca muito. Você tá ali e vê a pessoa dizendo, eu não te amo, eu amo outra pessoa. Eu voltei por você só porque eu precisava de um teto, por exemplo. Dói muito. Agora, quando você ouve a pessoa dizendo, eu não precisava voltar com você porque eu teria tudo, mas eu quero voltar com você porque eu te amo, é a melhor coisa do mundo que tem. Você sabe que não é você que botou aquilo. Você não fez nada. Foi Deus que fez. Você tem a certeza que aquilo vai ser sólido e vai ser pra sempre. Então eu digo, não olhe para as circunstâncias, esqueçam do teu cônjuge, esqueçam dele lá, deixem nas mãos do Senhor, se enchem de Deus, busquem a palavra, busquem vocês viver a vida de vocês, vão cuidar da aparência, tenham tempo reservado para o Senhor, tempo de qualidade, claro, tenha oração, quer jejuar, jejue pela tua vida, se encha você, assista cultos, é ótimo, é excelente. Claro, leia a palavra, é o alimento da alma, do espírito. Isso tudo sim, faça. Reserve um tempo, mas não esqueça das outras coisas. De você cuidar da tua saúde, de você cuidar do teu corpo, do teu físico, arrumar o cabelo, a mulherada ir no salão de beleza, os homens cuidarem pra academia, sair com os amigos, que sejam pessoas que não levem pro mau caminho, né? Deixa que Deus tenha o controle de tudo. Deus não perdeu o controle de nada. Na hora certa, a restauração vai vir. Se você estiver posicionado corretamente, Deus vai agir. Então deixa a mão de Deus agir. Tira a sua mão, porque eu botei a minha mão e me arrependo. Agora, quando deixei a mão de Deus agir, então eu fiquei 3 meses no deserto e... 3, agora são mês 5, dá uns 3 meses e meio. Eu fiquei no deserto, meu casamento foi restaurado. Foi um deserto simples, fácil. Em termos, foi. Eu não precisava levantar de madrugada, orar. Eu não precisava passar fome. Não precisava pagar penitência nenhuma. Eu só buscava Deus pra mim. Eu tive uma paz. Nesse ponto, nossa, foi moleza. Por outro lado, é doloroso você ficar sem a pessoa que você ama, sua família, seus filhos. É muito doloroso. É difícil confiar, vamos ser sinceros. É difícil confiar em Deus. Hoje, que meu casamento está restaurado, eu falo de uma forma tranquila, é fácil confiar. Não é, eu sei que não é. É sempre isso que vem a dúvida. Em muitos momentos a dúvida vem e você é obrigado a se posicionar e dizer, não, eu decido confiar e sei que vai acontecer. Eu não vou procurar saber o que está acontecendo. É difícil, mas tu tem que manter a posição. E tive resultados. Meu casamento foi restaurado, pra honra e glória do Senhor Jesus. E eu venho aqui deixar esse testemunho, eu tô voltando agora, até mesmo lá da minha esposa de Cascavel, né, que nós tivemos a conversa, tudo, estou voltando agora.
E aliviado, tranquilo, calmo. Se fosse antes, eu não ia deixar ela ficar mais um mês lá pra resolver todas as coisas. Eu já ia me precipitar, já dizer, não, tem que voltar hoje, porque nós temos que ir embora hoje, já tem que voltar pra casa. Eu tenho aquele medo de perder novamente. E esse medo já não para mais no meu coração. Eu tenho paz hoje em dia, eu tenho a certeza que Cristo que restaurou meu casamento. Eu vejo minha esposa verdadeiramente mudada. Deus faz tudo perfeito no tempo dele. Não adianta a gente tentar acelerar as coisas que não vai dar certo. Eu vejo minha esposa mudada. Eu me vejo mudado. Eu era muito ansioso. Hoje em dia eu já não sou mais. Eu venho deixar um recado a todos. Não desistam, não importa o que aconteça, não desistam do casamento de vocês. Vai ser restaurado. Mas não desistam. Falhas vamos ter. Eu caí no deserto. Cometi muitos erros, tive medo, tive dúvida. Isso é normal acontecer. Mas sigam em frente, não desistam. Tentem sempre fazer a vontade do Senhor. Porque senão não vai ter resultado. A gente vai deixar se levar pelos sentimentos, pela emoção e vai meter os pés pelas mãos. Então todo mundo pode ter o casamento restaurado. Espero que esse meu testemunho, eu não sou muito bom com as palavras, sou muito tímido até, mas ajude vocês na fé de vocês, um testemunho verdadeiro, um testemunho real. Eu passei por tudo isso. Talvez falando agora rapidamente assim, não tenha tanto impacto, mas eu chorei muito. Nossa, nada me doeu mais do que ver minha esposa beijando outra pessoa. Nada. Hoje em dia já não me dói mais. Estou curado. Em relação a ela estar grávida de outra pessoa. Não, pra mim não interfere em nada, gente. Todo mundo se preocupa com isso. Mas Deus permitiu, ele tem o bálsamo também. Então pra mim, é meu filho, eu já amo como meu filho e isso é o que importa. Eu não vejo essa diferença. Então, Deus tem o controle de tudo. Confie somente em Deus.